Saudações, meus amigos. Estou fazendo este vídeo aqui para responder a alguns comentários postados em sua maioria por militantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que infelizmente poderá eleger agora nessas eleições a extrema-direita. E por que eu estou fazendo este vídeo aqui? Porque após mais um vídeo que eu fiz, surgiram uma série de comentários, ou melhor, de trollagens, que isso aqui a gente não pode nem chamar de argumento, que basicamente repetem a mesma ladainha de sempre. A mesma ladainha de sempre aqui. Alguns, inclusive, eu já fiz questão de apagar, outros eu não vou apenas apagar, eu vou também banir. Né? Então vamos colocar aqui os pingos nos is. Primeira aqui é de um comentário que inclusive já vou apagar logo de vez, não só apagar como banir esse usuário, que é um fake por sinal, um fake aparentemente do PT. Primeiro que quando o sujeito ele comenta, debate através de fakes, ele já perde meu respeito, né? Porque aqui se eu mostro a minha identidade, então não vou discutir com o sujeito que sequer revela a sua identidade. Aqui, por exemplo, tem um indivíduo chamado Avante Camarada, lembrando que fake eu acho que é válido no caso da pessoa querer incentivar um trabalho. Agora um fake que só vem mesmo para estar fazendo barulho, esse tipo de fake eu dispenso logo. Aqui um indivíduo chamado Avante Camarada escreve o seguinte: uma pessoa que só pensa em sexo emburrece. É verdade, temos o exemplo do senhor Cristiano, só fala nisso. Não tem nada de fala nisso. O canal se chama Volscon exatamente para diversificar a quantidade de assuntos aqui. Temos centenas de vídeos que tratam dos mais variados temas. Evidentemente que, por se tratar de um assunto atual, então determinada questão deve ser sim abordada. E não é fake aqui que vai me intimidar ou fazer eu calar a boca, não. Hoje em dia o Bolsonaro no Brasil tá com essa intenção toda de votos exatamente porque fica esse tipo de veado, né, falando em história de LGBT, de não sei o que, de homofobia, de não sei o que. O povo brasileiro já está mais que comprovado, é um povo conservador, isso é uma coisa que você nunca vai mudar. Você pode bater perna, você pode gritar, pode chamar de fascista, pode chamar de homofóbico, de hidrófobo, pode chamar do que for, que isso aí não vai mudar a realidade. Aqui o que eu faço no meu blog é uma análise materialista. O que é uma análise materialista? É exatamente uma análise baseada em circunstâncias materiais. Qual é a circunstância material que nós temos hoje em dia? É a de que o povo brasileiro é um povo conservador. Se eu chamo você para minha casa e digo assim, na minha casa ninguém pode entrar de sapato. Eu não estou dizendo que você tem que queimar o seu sapato. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de usar sapato na rua. Você pode usar sapato na sua casa, na rua, mas não na minha casa. Daí o sujeito, em vez de tirar os sapatos para entrar na minha casa, não só entra na minha casa de sapato, como fica pulando fazendo sapateado, então esse sujeito claramente está pedindo para ser hostilizado. E hoje no Brasil a esquerda está fazendo exatamente isso. Todo mundo sabe que a família brasileira, seja família pobre, seja família rica, seja família que for, como, por exemplo, os meus tios são ricos? Não, são pessoas, são operários. Um trabalha numa fábrica, outro trabalha numa rádio, outro é vigia. Né? Uma família simples, a família de operários. Aprova isso, que esse pessoal da USP aí quer impor a família brasileira? Não. Então não tem como. E como a minha família, há milhões de famílias no Brasil que não apoiam isso. Então, se você sabe que o povo brasileiro não gosta disso, como é que você quer jogar isso aí como sendo uma norma? Daí as pessoas veem um candidato fazendo barulho, né, dizendo que vai acabar com o kit gay e vão nessa onda. É por isso que agora as intenções de voto deles estão tão altas. Como provavelmente a minha estaria também alta se eu fosse candidato, já que eu falo contra isso. E vem um imbecil desse dizer que que emburreço. Que bobagem é essa?
E ainda vem dizer que o meu vídeo favorece o Bolsonaro. Que conversa é essa? Pessoal aí pedindo, como eu recebo todo dia pelo menos 10 ameaças de morte e vem dizer que vídeo meu favorece o Bolsonaro? Você, seu senhor Avante Camarada, já pode se considerar expulso, banido de todos os meus canais. Eu não faço questão desse tipo de seguidor. Pode se considerar expulso já. Daí vem quem mais aqui? Depois o sujeito ainda solta uma série de bobagens aqui que felizmente um usuário chamado Apocalipse já fez questão de rebater muito bem. Depois vem aqui um indivíduo, Alain Ribeiro. O Cristiano faz um bom trabalho, mas percebe que ele não tem leitura marxista, sim uma leitura, como chama, mais voltada ao apoio do capitalismo de Estado na Rússia e na China. Quanta bobagem esse sujeito escreve. De onde que esses sujeitos tiram esse tipo de bobagens? Desde os meus 14 anos de idade eu leio as obras de Marx. Comecei com o Manifesto Comunista, já tive a oportunidade de ler um dos, verdade não foi todo, né? Um dos volumes do Capital e alguns trechos também de outras edições do Capital, de outros tomos do Capital, para ser mais exato. Isso sem falar na leitura de autores como Dimitrov, todas as obras escolhidas de Lenin em português, a ideologia alemã, Da origem da família e da propriedade privada do Estado, de Friedrich Engels, Anti-Düren, sem falar em muitos outros textos isolados e fragmentos. Isso para não falar em autores como William Blunt, como o próprio Joseph Stalin, Gennady Zyuganov, atual, trechos da obra de Mao Tse-tung, trechos da obra de Kim Il-sung, Harpo Bra, dentre vários outros. Então, quem é esse sujeitinho aqui para dizer que eu não tenho leitura marxista? Isso é uma tolice absoluta. Mais voltada para apoio do capitalismo de Estado maior na China, na Rússia e na China. Isso não tem nada a ver com apoio ao capitalismo de Estado. Simplesmente eu quero que o capitalismo se acabe. Só que ninguém faz nada sozinho, meu caro. Ninguém faz nada sozinho. Se você não tem atrás de você um país, né, que enfim, apoie pelo menos, ou que pelo menos esteja próximo de certos pontos de vista que você defende, então você fica isolado. Soldado nenhum ganha guerra sozinha. Pode ser talvez que no seu subconsciente individualista, pequeno burguês, você consiga ganhar. No videogame, no filme do Rambo, alguma coisa parecida. Só que no plano político, não. Ninguém faz nada sozinho. Tá aí, o próprio Marx é o maior exemplo disso. Marx se mudou para o país mais imperialista que tinha no mundo, que é o Reino Unido que era o Reino Unido da Inglaterra. E Marx não escreveu quase nada contra o capitalismo britânico, contra a coroa britânica. Daí pode muito bem aparecer um retardado e dizer assim, não, porque Marx tinha uma leitura, tinha um estudo voltado para o apoio do capitalismo imperialista britânico. Não, Marx não tinha. Marx não apoiava o capitalismo britânico. Só que foi o país que o acolheu. E por isso ele não ia exatamente jogar contra o país que o acolheu. Uma coisa bastante óbvia. Só uma pessoa com intelecto muito baixo não percebe uma coisa óbvia. Por favor, vamos falar coisa com coisa. Daí o outro indivíduo aqui vem e diz o seguinte, é de se imaginar que também seja, claro, um indivíduo militante do PT. Escreveu um comentário grande aqui. Todo cristão, inclusive você, cristiano, deveria se perguntar como surgem pessoas gays ou homossexuais. Sem homossexuais no mundo, não haveria militância LGBT nem qualquer outra forma de externação dessa conduta, tanto na espécie humana quanto em outras espécies. Entretanto, para quem acredita em salvação, vida eterna, morte eterna e outras coisas da religião cristã, também terá de acreditar que tudo o que existe, o que conhecemos e o que ainda não conhecemos, foi feito pelo Criador YHWH, o Deus dos cristãos, descritos na Bíblia.
Então, como explicar Deus criando o ser humano e colocando na existência da vida humana a variável da homossexualidade ou do homossexualismo? Quem criou os gays? Se a homossexualidade, tudo que ela deriva é um mal, então esse Deus, o cristianismo é um maligno, porque está escrito na... Aqui o cara parece que eu te formo e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas, Isaías. Fonte Almeida corrigida. Aqui, o sujeito aqui, acho que eu já entendi qual é o raciocínio dele. Ele tipo tenta dizer o seguinte: se existem homossexuais e Deus fez os homossexuais, logo isso significa que nós temos que apoiar os homossexuais porque eles são filhos de Deus. Só que por esse raciocínio nós também teríamos que apoiar Satã, já que Satã também é filho de Deus. Aliás, era o melhor de seus anjos, né, que exatamente queria ser maior do que ele. Quer dizer, queria ocupar o seu lugar e por isso foi jogado num abismo, né, no inferno. Então, quer dizer, esse raciocínio aqui, do ponto de vista religioso, ele já está errado. Logo, ele vem aqui, minha opinião, o comunismo está alicerçado no materialismo. Logo, um cristão comunista não soa bem. Bem, essa questão já foi perfeitamente respondida por um comunista russo chamado Gennady Zyuganov, que a propósito é o líder do Partido Comunista da Federação Russa. Ele tem um excelente artigo chamado Os Comunistas e a Tradição, no qual ele desvenda, não é, essa falácia que esse indivíduo chamado Quarks escreve aqui. Primeiro, materialismo, até Jesus era materialista, a partir de quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Existe um mundo real e um mundo, né, religioso. O mundo religioso, esse por sua vez é baseado em valores. É baseado em valores. Baseado em valores, numa filosofia, numa moral. E é exatamente isso que nos distingue dos animais irracionais. Os animais, como escreve Engels, não têm essa noção de relacionamento, têm estímulos. Os animais não têm noções de moral. Um animal, um cachorro, vê uma cadela no cio, no meio da rua, ele vai para cima dela. E isso é perfeitamente aceitável entre os animais. Se um homem, quer dizer, se um ser humano, ver uma mulher, digamos, usando roupas lá dentro, né, digamos, das partes íntimas dela, como fazem muitas mulheres que é de se imaginar talvez estejam no cio também, devido a uma coisa chamada moral, se este homem possui valores morais, se ele possui uma religião, no máximo ele vai olhar para aquela mulher, talvez ele vai sentir algum desejo, mas, no máximo, se ele for um homem de moral, ele vai olhar como quem olha para uma louca, para uma desvairada. Vocês conseguiram entender a diferença entre um animal irracional e um animal racional? Entre um homem, que no caso possui a moral, que por sua vez advém da religião. Porque religião não é só o cara ir para a igreja ficar rezando. Religião é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Se você estudar os bolcheviques, você vai ver que muita coisa deles é baseada na religião. Você vai aqui na estação de metrô Aftava, é porque essas pessoas nunca estiveram num país que teve o socialismo como seu sistema político ideológico. Então eles ficam falando besteira sem saber. Se você vai na estação de metrô Aftava aqui, você tem lá, né, um verdadeiro monumento ao comunismo, um mural, formado por como é que se chama? Mosaico. O fundo deste monumento é dourado, como no Império Bizantino. Era assim que os bizantinos, que eram ortodoxos também, representavam o céu, com pedrinhas douradas. Aí você vê lá uma mulher segurando uma criança, uma alusão muito claríssima à mãe de Deus e ao seu filho Jesus. Lembrando que na ortodoxia, Maria sempre é representada ao lado de Jesus.
Não tem como você fugir da religião, meu caro, nem no comunismo. Se você acha isso, das duas uma. Ou você é membro de alguma organização, como por exemplo a maçonaria, ou talvez de alguma seita satanista, ou então você é um idiota. Idiota no sentido, não é no sentido de ofender aqui, é idiota no sentido de ser ingênuo. Então, isso aí. Outra coisa, ele diz assim, o fato é que o comunismo possui forte teor ateísta, e contra isso não há argumentos. Existem sim argumentos do próprio Marx. Leia a Questão Judaica de Bruno Bauer e você vai ver o próprio Karl Heinrich Marx dizer que comunismo não é ateísmo. Então, espero que essas questões aqui fiquem muito bem claras e respondidas. Antes de escreverem besteiras, por favor, vamos pesquisar mais. Vamos pesquisar mais porque vocês não têm nem a leitura que eu tenho e nem a minha experiência de vida.